Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração? Senhor meu Deus, que chegando o dia do juízo final, não perguntareis o que li, mas o que fiz, nem quão bem falei, mas o quanto religiosamente vivi. Dai-me a sabedoria celeste, para que aprenda a vos procurar e encontrar na pequenez de minha vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sede de sabedoria, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Olá, meu povo que está aí acompanhando a gente, boa noite. Primeiro, desculpa pelo atraso, a gente teve problemas com a internet, para variar. E aí demorou um pouquinho para a gente conseguir conectar e deixar rodando. Mas, manda um joinha pra gente, se tiver ok, se estiver acompanhando. Já manda um joinha aqui que está acompanhando. Coloquem as suas perguntas. Vamos fazer da aula de hoje com aquela mesma interação da semana passada, com vocês participando, mandando perguntas e falando bastante aqui com a gente, para a gente fazer essa aula o mais produtiva possível, para ajudar tanto vocês que estão aí, a gente que está aqui, a crescer um pouquinho mais na nossa fé. Estamos estudando, né, a parte do credo, do creio, da fé que nós professamos. Chegamos na parte da igreja e a Andréia vai começar agora. Eu disse que eu não ia começar mais que você. Como diz meu sobrinho lá no interior, o Arthur, vocês ficam me trollando. Então hoje a Andréia vai que é sua. É minha? É. Estava aqui mandando o link, tranquila, né? É nada, ela estava no WhatsApp aqui, respondendo o grupo da família. Ela mandando um abraço para o Francisco, né? Mandando um emoji para ele. Falou em abraço do Francisco. Ontem a netinha do seu Orlando com a Sônia, ela foi batizada, a Helena, o padre Valdir fez o batizado, estava uma bonequinha. Pronto, um abraço para o Francisco também. Vai lá. Um abraço para o Francisco. Francisco deve estar... Essa hora ele dorme, né? Tá dormindo. Todo mundo dorme só. Na hora da aula? Então, gente, hoje a gente vai falar sobre isso que está aqui na lousa. Tudo isso que a gente já foi falando aos poucos. Hoje é o Padre Rafael que vai começar falando conosco. E a gente só vou tentar dar a dimensão aqui de tudo que foi colocado aqui, que daqui a pouco ele vai vir apagando tudo. A Andréia, coitada, levou 2 horas. A igreja aqui com I maiúsculo, nossa igreja. São essas quatro nomenclaturas: una, santa, católica e apostólica. A una, ela vai dizer que a igreja só tem um Senhor, uma só fé, um só Espírito, e é a igreja de Cristo. Católica, o nome católica quer dizer universal. A palavra católica quer dizer universal. Universal, enviado em missão, como a gente já falou, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É baseada nessa leitura. Santa, porque ela é a esposa de Cristo. Nós somos chamados à perfeição, à santidade. Ser santo como o Pai é santo, né? E o Filho. E está a caminho da santidade. Não que
todas as pessoas que estejam na igreja sejam santas, mas é um caminho de salvação. Nós somos a mesma igreja de São Francisco, nós somos da mesma igreja de Santa Teresinha, da mesma igreja de Madre Teresa de Calcutá. Então, é possível ser santo através da nossa igreja. Apostólica, enviada por Cristo em missão. Ela está sempre, é uma igreja em saída. Tem Pedro como pastor supremo da nossa igreja, né? Então a gente tem a sucessão apostólica, né? Ela vai dos apóstolos de Pedro até hoje Francisco. E aqui a igreja, ela tá, isso aqui era para ser um barco, tá, gente? Dos mesmos autores do desenho do ovo frito, o barco. Então, o barco era para dizer que todo mundo entra nessa barca. A Fábia perguntou, cadê o desenho do ovo? Eu escrevi para que tem um barco. Né, hoje tem barco, todo dia tem um desenho diferente. Aí hoje é o barco que simboliza essa igreja, né? A igreja, ela usa o barco como simbolismo que todo mundo pode entrar nele, né? A universalidade da igreja. Todo mundo pode ser salvo através da barca da igreja. Mas todo mundo pode ser salvo, não todos serão, né? E todos esses 4 pontos, eles estão interligados. As setinhas vermelhas são para isso. Tudo está interligado, né? Não seria igreja católica, apostólica, romana, se ela não fosse santa ou não fosse una. Tudo está interligado e tudo tem a ver com tudo. É o conjunto de tudo que faz a nossa igreja ser o que ela é. Sua vez. Hoje é contigo, vai que é tua, Marco Velho. Hoje a gente combinou assim, né? Que o Padre Rafael vai falar e a gente vai ficar fazendo aquelas perguntas que vocês pensam assim, mas elas estão fazendo essas perguntas idiota? Porque se elas não sabem isso. Mas não, tem dias que a gente combina isso, que a gente só vai vir aqui e fazer pergunta, como se fossem vocês. Ou as perguntas que a gente acha que vocês têm dúvidas. E tem dia que a gente não sabe também, não. Tem dia que a gente pergunta de verdade que a gente não sabe. Eu ia falar assim, e o narrador diz, e elas não combinaram isso? Meu povo, então vamos lá. Desculpa o atraso, tá? Eu estava visitando um doente lá no Biquinha, junto com a dona Geni. Dona Geni, um abraço. Ela é testemunha ocular. E a Neide também, que é a mãe da Neide, que eu estava visitando, tá? Então, meu povo, eu me atrasei por causa disso. Vamos entender um pouquinho. Eu vou pedir que uma de vocês duas tire a foto aqui, porque depois eu vou reconstruir esse desenho, tá? Eu vou precisar da imagem dele. Então, você que está aí, me acompanha aqui agora. Então, nós vamos entender um pouquinho as 4 notas da igreja, certo? Tiraram? Posso apagar? O padre vai fazer um barco antes do padre apagar. Deixa a gente arrumar o barco, então, porque a Fábia falou que a Andréia está muito ruim de desenho. Agora é um barquinho, ó. Aqui é a vela do barco. É um barco à vela. Tá mais com um PX, ó. Se fizer o xizinho aqui, vai dar certinho. Eu falei, tá bom. é um barco. Vou apagar então, posso? Posso, André? Deixa eu tirar. Tira diferente. Eu tirei. Tirou? Naira tirou, então na hora certa eu vou precisar. Aí eu apago. Ah, mas será que apaga? Vai, tenha fé. Cadê a outra bolinha? Ixi, santíssimo. Vai nem precisar da foto. Vai nem precisar da foto. Vamos aí. Muito bem, vocês aí vão rezando uma Ave Maria por nós. O padre Valdir veio dessa live e vai... Nossa, André, o que aconteceu aqui? Não sei, caneta permanente. Não sei, me deram na minha mão, eu falei, escrevi. André escreveu com caneta permanente. Agora tá apagando. Aí eu não penso que misericórdia, meu povo. Então, caríssimos, então vamos nos situar dentro do catecismo, enquanto a Michele apaga a luz. Então, nós estamos no artigo 811,
Parágrafo 3º que nos diz: a igreja é una, santa, católica e apostólica. Esta é a única igreja de Cristo que no símbolo confessamos, una, santa, católica e apostólica. Esses 4 atributos, inseparavelmente ligados entre si, indicam traços essenciais da igreja e de sua missão. A igreja não os tem de si mesma. É Cristo que, pelo Espírito Santo, dá à sua igreja o ser una, santa, católica e apostólica. É também Ele que a convida a realizar cada uma dessas qualidades. Só a fé pode reconhecer que a igreja recebe estas propriedades de sua fonte divina. Mas as manifestações históricas delas constituem sinais que falam também com clareza a razão humana. A Igreja lembra o Concílio Vaticano I, em razão de sua santidade, de sua unidade católica, de sua constância invicta, é ela mesma um grande e perpétuo motivo de credibilidade e uma prova irrefutável de sua missão divina. Acabou? Não tem mais o que ler aqui, agora tem que explicar. Não vai lá. Que caneta você usou? A vovó mandou a minha mãe, ó. A vovó mandou a mãe arrumar um apagador, hein? A vovó comentou assim: Michele, arruma um apagador. Então, caríssimos, prestem bastante atenção. Vamos lá, as 4 notas da igreja. Ok? As 4 notas da igreja. Padre é nota que chama assim, o Concílio Vaticano II vai chamar de nota. As 4 notas. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Ok. Vamos entender isso. A primeira coisa que nós devemos entender é a imagem da igreja. Nós já falamos isso na escola de Maria. Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. É impossível dizer que o corpo não participa da cabeça ou a cabeça não está em conexão com o corpo. Ou seja, é impossível dizer que Cristo aqui é santo Tá meio desproporcional, né? se o corpo não participa da santidade de Cristo. É impossível, vou dar um exemplo mais simples, você levantar de manhã cedo e a sua cabeça falar assim: hoje você vai à missa, e o seu pé pegar e ir para o mercado, sozinho, vai te levando assim e você fala: não, eu quero ir para a missa. Não, isso não existe. Então a cabeça e o corpo, ela tem aquilo que nós chamamos de comúnio. E não é de comunismo não, comúnio quer dizer comunhão, ok? Comunhão. Então a cabeça, ela planifica o agir do corpo. Falei isso daquele dia que eu falei sobre o Espírito. Cristo está no corpo? Sim, porque Cristo é a cabeça. Mas o mistério de Cristo está no corpo? Sim, porque o mistério de Cristo é atualizado no corpo pelo Espírito, ok? Então, vamos entender a ascensão ontem para compreender hoje o mistério da igreja. Ontem nós celebramos a ascensão do Senhor, que, para falar a verdade, a ascensão é sempre na sexta-feira, porque antes do concílio havia a novena de Pentecostes, né? Mas depois do concílio, a igreja tirou esta novena de Pentecostes, então o Brasil transferiu a ascensão para o domingo. Por isso que, se você for contar, dá um pouquinho mais de 40 dias aqui no Brasil. Porque a ascensão do Senhor é dia de preceito. Vou colocar aqui, a ascensão é dia de preceito. O que é dia de preceito? Nós católicos temos como obrigação. Muito bem. É um dia santo, você é obrigado a participar da missa. Dias e festas, né? Aquele que está lá nos mandamentos. Isso. E até os 10 mandamentos, Os né? 10 Guardar mandamentos, domingos né? e festas. Festas. Muito bem. Então, o preceito são as festas e, no caso do Brasil, é transferido para o domingo. Mas, afinal de contas, o que é a solenidade da Ascensão?
A solenidade da ascensão não é apenas Cristo que sobe aos céus, ascendere, subir, não é só isso. A primeira pergunta que eu faço a vocês, e eu falei isso nas homilias, mas prestem atenção. A primeira pergunta que eu faço da ascensão é quando? Quando Jesus subiu aos céus? Quando, Andréia? Ô Michele? Quando? Quando que Jesus subiu aos céus? Os Atos dos Apóstolos vai dizer que foi 40 dias após a Páscoa. Nós sabemos que esses 40 dias não é um dado histórico. O 40 é um dado teológico. Dos 40 anos no deserto, os 40 dias da quaresma. Muito bem. Os 40 dias que Jesus fica no deserto. Então vamos entender o mistério da ressurreição para entender esta correlação de Cristo e a sua igreja. Cristo morreu às 3 horas da tarde na sexta-feira santa. Desceu à mansão dos mortos e o corpo foi para o sepulcro. Nós estudamos no catecismo que o corpo não experimentou a corruptibilidade, lembra? Então o corpo de Cristo, o corpo está no sepulcro, mas Cristo inteiro está na mansão dos mortos, ou no inferno, tá? Então veja, o corpo marcado pelos pregos, pelas chagas, corpo assumido na noite de Natal, agora está corruptibilizado no sentido de ter experimentado a morte. Então aquele corpo assumido por Cristo está morto, mas o mistério de Cristo por inteiro não experimenta a corruptibilidade, ele está na mansão dos mortos. Permanece da sexta-feira e durante todo o sábado na mansão dos mortos, realizando assim aquilo que estava no Antigo Testamento, de que o Messias viria para resgatar. Resgatar quem? Qualquer um? Não. Resgatar os justos. Quem são os justos na tradição do Antigo Testamento? São aqueles que vivem a palavra, barra a lei, barra vontade de Deus. Ok? Então, Cristo não experimenta a corruptibilidade nem no ser, nem na carne, mas está no sepulcro. Desceu à mansão dos mortos para realizar assim o grande mistério da promessa do Antigo Testamento. Quem ressuscita Jesus? É o Espírito. Então vejam, o Pai quis ressuscitar o Filho. Então o Espírito vem sobre aquele corpo ferido, chagado e morto, e ele pneumatiza o corpo. Então o corpo agora é plenificado do Espírito. E assim Cristo ressuscita no Espírito. Então vejam, caríssimos, Cristo que está na mansão dos mortos, ele retorna ao seu corpo humano, pela graça do Espírito, na vontade do Pai. Mas não é apenas um retornar ao corpo humano, porque o corpo humano já não está mais humanificado, agora ele está dignificado, está glorificado, pneumatizado. O corpo humano está pleno do Espírito. Então o mesmo corpo humano agora é dignificado, potencializado no Espírito, onde Cristo retorna e assim ressuscita. A tradição bíblica diz que Maria Madalena vai ao encontro de Cristo. Quando chega lá, ela não o encontra e ela vê um rapaz no jardim e ela fala: onde colocaram o meu Senhor? E aí Jesus fala com Maria. Quando Maria vai tocá-lo, ele diz: Maria, não me toques, porque ainda não fui para o Pai. A ascensão ocorre no mesmo dia da Páscoa. Cristo, que está na mansão dos mortos, agora plenificado do Espírito, fica com o seu corpo pneumatizado, pleno do Espírito. Fica incandescente, porque o Espírito transforma a matéria corruptiva em uma matéria agora dignificada, divinizada. E este corpo divinizado, ele ascende, ele assume junto do Pai, no seio da Trindade,
toda a onisciência e onipotência. Por isso que Cristo está à direita do Pai. A direita não é um espaço físico, mas é um espaço teológico. Estar à direita do Pai na tradição judaica significa dizer que Cristo participa dos atributos do Pai, de julgar e governar a humanidade. Então olha que interessante, Cristo na mansão dos mortos é resgatado pelo Espírito no corpo ferido, mas o corpo agora é transformado, porque o Espírito Santo, de forma plena, habita e pneumatiza este corpo. Então Cristo agora está glorificado e no mesmo ato da ressurreição sobe para junto do Pai, e junto do Pai governa a igreja, governa o povo. Seria um erro para nós pensarmos assim, que Cristo estava caminhando com Pedro, aí Pedro foi para casa, agora ele pegou o terminal Lapa, desceu na Lapa, foi visitar outra pessoa, durante 40 dias Jesus ficou caminhando. Não, Cristo está junto do Pai, cheio, pleno, transbordando do Espírito, no seu corpo agora glorioso, na humanidade transformada, levada ao Pai, e junto do Pai ele sai e se manifesta a igreja. Por isso que a manifestação do ressuscitado à igreja sempre traz algumas características. A primeira é que os apóstolos não reconhecem que é o Mestre. Vejam os discípulos de Emaús, caminham com ele, mas não o reconhecem. O próprio Jesus, quando entra no cenáculo, o que ele faz? Entra naquele espaço, ele sopra e depois fala: a paz esteja convosco. O soprar é o símbolo de que o seu corpo está pneumatizado, está pleno do Espírito. Agora é o corpo ressurrecto. Então vejam como é interessante esta realidade. Cristo agora, plenificado do Espírito, sobe para junto do Pai, para assumir junto do Pai o seu senhorio. É o mesmo Cristo que se encarnou, sim, mas agora é o mesmo Cristo encarnado pelo mistério do Natal, mas plenificado da humanidade que assumiu. E não é uma humanidade apenas como a minha e como a sua. Agora é uma humanidade potencializada no Espírito, no corpo glorioso. E deste corpo glorioso que elevou junto para o Senhor, ele se manifesta à igreja, se comunica à igreja, fala à igreja, come os pães, assa os peixes. Fala Tomé, toque aqui, veja como é o corpo de Cristo, toque, não sejas incrédulo. Então o Cristo cheio do Espírito se comunica à sua igreja. Por que eu falo isso? Porque nós vamos entender a vinda do Espírito nesta ótica. Por que Cristo diz aos discípulos: é necessário que eu me vá para que venha sobre vós o Espírito? Porque todo o Espírito, ou o mistério do Espírito, está na obra da ressurreição. Enquanto Cristo não assumir o seu senhorio junto de Deus, ele não poderá entregar o Espírito à igreja. Então é necessário com que Cristo habite dentro do mistério do Santíssimo, no seio da Trindade, para enviar o Espírito, que não é apenas o Espírito Santo, mas agora é o Espírito glorioso. Ou seja, é o Espírito que participou da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo. É o Espírito que ressuscitou o corpo, que sentiu as feridas da humanidade, que experimentou a morte. É este Espírito cheio do humano, transfigurado no divino, que Cristo comunica à sua igreja. Então o Espírito enviado à igreja é o Espírito da ressurreição. É o Espírito de Jesus. É o Espírito que glorificou o corpo de Cristo, que transformou as chagas em agora sinais gloriosos da sua ressurreição. Por isso que os 40 é um dado teológico. Foi uma experiência que a igreja nascente teve com o Cristo ressuscitado. Essa experiência não quer dizer que é uma experiência de fé, não. Cristo apareceu à igreja. Mas a igreja, nesses 40 dias, ela se preparou para viver sem a presença de Cristo, mas a força do Espírito. Por que eu digo isso? Porque nós podemos pensar que com a ascensão do Senhor, Cristo abandonou a igreja.
Então Cristo foi para junto do Pai e a igreja ficou na terra. Não. Cristo foi já para junto do Pai, mas aquele Espírito que o ressuscitou, sob o mandamento, a ordem do Pai, que está pleno do ressuscitado, é enviado sobre a igreja. Nesse Espírito está cheio de Cristo, está cheio do Pai, está cheio a graça da ressurreição. Então Cristo, voltando para o Pai, ele envia à igreja este Espírito cheio do mistério da ressurreição. Por isso que a igreja participa, por isso que a igreja se prepara para viver o Pentecostes, a vinda do Espírito, mas o Espírito do ressuscitado, o Espírito que está cheio de Cristo, o Espírito cristológico e agora pneumatificado, que fez com que o corpo transcendesse, ressuscitasse, estivesse glorioso. Difícil, né? Difícil, eu sei que é difícil, mas é bonito. É intenso. É. Por isso que a igreja não sente a ausência de Cristo. A barca está na tempestade, mas o Cristo dorme na barca. Vejam, por mais que Cristo dorme, é o sinal da morte, e a barca é o símbolo da igreja que está na tempestade, os apóstolos sabem que ele está ali. Percebam que os apóstolos, o relato bíblico não diz que Cristo não estava na barca, não. Cristo dormia enquanto a barca estava na tempestade. Então é esta noção de que Cristo permanece na sua igreja. Nós não vemos, mas o Espírito que experimentou a morte e transfigurou o corpo ferido num corpo glorioso, é esse Espírito cheio da ressurreição que Cristo enviou à sua igreja, para participar do mistério pleno de Cristo. Por que eu falo isso, minha gente? Porque a igreja, ela se enche de Cristo, pelo Espírito que o ressuscitou. Ok? Então, Jesus não é uma pessoa distante. O Espírito que está na igreja comunica o mistério de Cristo, porque o Espírito participou deste mistério, sendo tudo a vontade do Pai, porque a ressurreição é, antes de tudo, a vontade do Pai. E quanto mais nós conhecemos, mais confiantes nós ficamos. Cristo está dormindo na barca e a gente vai entendendo um pouco mais a respeito da nossa fé, do que a gente professa, a forma em que ele se manifesta na sua igreja. Dá para a gente essa vontade não a vontade, mas o sentimento de acreditar, de crer, de ter a certeza que não estamos sós. Acho bonita a fala do Papa ano passado na bênção que ele deu, que ele fala, né? Jesus está no barco, ponto. Não tem que ter medo da pandemia, disso, daquilo, porque ele está ali. Por que eu falo isso? Porque vai dizer o catecismo naquela parte que eu li, que nós podemos conceber essas 4 notas por 2 realidades. A primeira, a realidade da fé. E a segunda, a realidade da razão. Como que nós sabemos que a igreja é una, santa, católica e apostólica? Primeiro, pelos dados da fé, ok? Nós não vemos a unicidade da igreja, até vemos. Mas a apostolicidade da igreja, por exemplo, vemos pelos olhos da fé. Então, por exemplo, como eu sei que a igreja nasce dos apóstolos? É dado histórico? Apóstolos. Não, de certa forma é um dado histórico. Nós sabemos, eu consigo fazer toda a linha cronológica histórica de que a igreja nasceu dos apóstolos, ok. Mas como eu sei que hoje Francisco é Pedro e que nesses 2000 anos não teve um erro? Pelo dado da fé. Eu creio. Nós estudamos isso. E nós cremos. Fides qua? Eu passei a semana inteira falando fides qua, Pronto. trabalho. Então o eu creio se planifica no eu creio da igreja. A minha fé é a fé da igreja. Então, o catecismo vai dizer, com os olhos da fé, eu consigo encontrar os vestígios desta unidade da igreja. Eu consigo encontrar os vestígios da catolicidade da igreja. Eu consigo encontrar os vestígios da apostolicidade da igreja. E eu consigo encontrar os vestígios da santidade da igreja. Ok? Então a própria fé me ajuda a compreender que a igreja é um mistério. Ok? A igreja é um mistério.
Mas vai dizer também o catecismo, pela razão eu também consigo conceber este mistério da igreja. Como? Primeiro pela história. Quantos impérios, minha gente, houveram? Impérios fortes. Bizantino, Império Romano, os grandes reinados, prussiano, os reinados todos da Europa, grandes impérios, que nós pensávamos que nunca iriam acabar. Todos passaram. A igreja atravessou a história e chegou aqui hoje. Então, pelo fato histórico, nós concebemos que a igreja, ela tem um mistério. Só pelo fato histórico? Não. Pelos sinais que acompanham a igreja. Quais são os sinais? Os milagres. Milagre, milagre. O que é um milagre? O milagre é algo que não se explica. A igreja está cheia, repleta de coisas que não se explicam. Vários sinais. O corpo incorrupto dos santos, alguns não se explicam. Mistério de Lanciano, alguns não se explicam. Para você canonizar um santo, milagre, tem que ser um milagre. 2 milagres para canonizar um santo. São milagres que a ciência não explica. Então aqui, dentro da razão, os sinais ou os milagres, eles também são fundamentais para pensar de forma racional no mistério da igreja. E ainda vai dizer também o catecismo, naquele pedaço que eu li, que esses sinais, tá? Esta razão, ela também perpassa vamos ver, esqueci. É que eu ia falar de João Paulo II, mas eu não posso ficar falando de outras coisas. Constância... esse aqui mesmo. Os sinais também, a razão perpassa pela constância. Então vejam, a igreja não existiu, depois deixou de existir, depois existiu de novo, depois deixou de existir. Não, a igreja houve uma constância histórica, ela atravessou os fatos históricos, atravessou a história, com sinais que a ciência não explica, com sinais envoltos ao mistério. Então é possível pensar através da razão a igreja como Mysterium Dei. Mysterium Dei. Não apenas pela fé. A igreja não é apostólica porque eu acredito que ela é apostólica apenas. A igreja é apostólica porque a história me ensina que ela nasceu dos apóstolos. É fato, é documento, certo? É sequência de dados históricos. O que eu quero que vocês entendam é que essas duas realidades, elas são fundamentais para entendermos as 4 notas. Aí você vai debater com um boca aberta, um ateu ou um protestante. Você não pode ir falar a partir da sua fé. Porque a sua fé é sua. Por mais que a sua fé esteja cheia da fé da igreja, não é a fé deles, daqueles que estão debatendo com você. Então você não tem força para argumentar. Porque no fundo está no Fidesquai e no Fidesquai. A introdução desse capítulo vai dizer que a igreja também é um mistério racional, que nós podemos pensar. Vamos entrar nesse mistério, afinal de contas. Ok? Estão entendendo alguma coisa? Sim ou não? Tem alguma pergunta já? Ainda não, mas coloquem aí, meu povo, se vocês estão entendendo, estão conseguindo acompanhar, se tem perguntas. Anderson também que está com a gente hoje. Se tiver alguma dúvida, vão perguntando. Não tenham medo. Então vamos começar a entender a igreja a partir da sua unidade. Vamos colocar aqui Mysterium Ecclesiae. Mistério da igreja. Ok. Tá. A igreja ela é una por alguns caminhos. Vamos entender os caminhos que tornam a igreja una.
O primeiro é a fonte. A igreja ela é una na sua fonte. Qual é a fonte da igreja? A fé trinitária. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, mas um único mistério, assim a igreja participa deste mistério. A unidade não é uma realidade dissociada ou desvinculada entre si, mas é uma realidade una. A igreja participando de Cristo cabeça, no Espírito do ressuscitado, ela participa da unidade desta trindade, que é a fé, é a fonte da fé da igreja. Ok? Então a primeira coisa, a igreja é una na sua fonte, na sua fé. Assim como a trindade é una, e a trindade habita na igreja, e a igreja participa da trindade, esta trindade una torna a igreja una. Você não vai escutar, só em Taubaté que você escuta o padre Joãozinho dizer, em nome do Pai, do Filho e da Brisa Santa, né? Porque se diz doutor em teologia. Não, a tradição, a fé da igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta fé trinitária une toda a igreja. Fides quae, fides qua. A nossa fé está unida à fé da igreja e assim nós somos unos na fonte. Também nós somos unos por causa do fundador da igreja. Quem é o fundador da igreja? Cristo. Cristo cabeça, nós somos o corpo. Então a unidade da cabeça, ou melhor, a unidade do discurso da cabeça da igreja, que é Cristo, plenifica a unidade do corpo. Então a igreja é una por sua fonte, que é a trindade. A igreja é una por seu fundador. A igreja é una por sua alma. Vamos entender isso. A igreja é una por sua alma. Qual é a alma da igreja? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O ES para os íntimos. Isso. Ok. Por que a igreja se torna una na sua alma? Porque o mesmo Espírito Santo que santificou a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, é o mesmo Espírito Santo que vai te santificar, se você deixar de ser boca aberta e se converter. Veja, o Espírito que agiu na vida dos santos não é diferente do Espírito que age em nós. É o único Espírito. Esta ação pneumatológica, né, a ação do Espírito na igreja, ela é o motor de toda a igreja. O mesmo Espírito que anima a catequese é o mesmo Espírito que anima o grupo de oração, que é o mesmo Espírito que anima a Vila Piauí e anima o Vaticano no anúncio do Evangelho. Então, a igreja ela é alimentada pelo Espírito, o Espírito é a alma, e desta alma emana todos os dons, que nós iremos ainda falar disso mais à frente. O Ramon escreve assim: por isso que toda obra é iniciada pela Santíssima Trindade, que é o começo que você falava, que é a fonte da onde a unidade da igreja vem. Muito bem. Por isso que eu costumo dizer que um católico que não entende a Trindade, ele não é católico. Uma catequese que não fala da Trindade, ela não é catequese. Porque a Trindade é a fonte. Olha que nome forte. É a fonte da igreja. Porque na Trindade nós entramos, nós perpassamos por aquilo que é o núcleo. Vou desenhar um ovo. Não sei desenhar um ovo. Como que é? Tá bom. Esse você usou aquele da chapa que faz hambúrguer lá e ficou redondinho. Ficou certo? redondinho. Isso. Então, qual é o núcleo da igreja? É a Trindade. Ok? O núcleo da igreja, Ramon, é a Trindade. Quando um grupo de coroinhas vai bem, um acólito, quando a vida dele está imersa no mistério da Trindade. Quando uma comunidade se torna catequética, quando ela anuncia e vive o mistério trinitário. Padre, como se vive o mistério da Trindade? Começa pela oração. Toda a oração da igreja é dirigida ao Pai, no Filho, pelo Espírito. Por isso a Santa Missa começa, né? Por isso que a Santa Missa começa com boa noite, seja bem-vindo.
intenções para esta Santa Missa? Não deveria ser assim. A Santa Missa começa no sentido pelo qual a igreja está reunida. A igreja está reunida por quê? Em quem? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito. E é isso mesmo, não é vírgula não. Não é Pai, Filho e Espírito Santo, não. É Pai e Filho e Espírito Santo. É o único Deus em 3 pessoas distintas. Então, como um comentarista deveria iniciar a sua fala antes do início da missa? É um problema sério, porque, para falar a verdade, a gente comenta futebol, né? A gente comenta novela. Comentar a missa já é um nome equivocado. Talvez, eu gostava muito quando Três Montanhas usava uma expressão, deixaram de usar, eu nunca mais ouvi. Os ressuscitados em Cristo, eu achava bonita essa expressão. Mas também não é legal começar a missa com um monte de defunto. A tradição da igreja sempre foi o quê? Ter um sino próximo da sacristia, onde se tocava o sino, os fiéis levantavam, iniciava a Santa Missa. Aqui no Brasil, com um documento que chama, esse documento é assustador, a animação, eu não vou anotar não, para vocês não lerem, porque já são perturbados sem ler. Imaginem ler isso aqui. Se chama Animação da Vida Litúrgica no Brasil. Foi no auge da teologia da libertação, mas não só isso. Era uma ideia muito estranha litúrgica, né? E a animação da vida litúrgica no Brasil, ele quis simplificar muito, tá? Tornar a celebração muito festiva. Então tinha que bater palma, tinha que ter coreografia, os coral faziam coreografia. Então a animação da vida litúrgica no Brasil, os bispos falaram, pelo Brasil ser um país de muita dança, de muita festa, deveríamos começar a missa assim, tá? Mas a missa da igreja nunca começou assim. Tocava o sino, todos ficavam em pé e começava a Santa Missa. Pode-se fazer, Michele, pequenos comentários que auxiliam os fiéis a entrar no mistério. Por exemplo, a Ascensão do Senhor. Poderia o comentarista ou o monitor, outro nome, mas tá bom, dizer assim: amados irmãos, o Senhor está no meio de nós, e esta alegria nos reúne para celebrar o seu mistério da Ascensão. Que possamos com o coração e com a vida celebrar o mistério de um Deus que assumiu a nossa humanidade e hoje retorna para junto do Pai para conduzir a sua igreja. Em pé, iniciemos. Ponto. Ou iniciemos. Ponto. É uma fala teológica, explicou o sentido da ascensão e não foi cansativo, não foi demorado, não foi bagunçado. Vamos anotar no caderninho para o pós-aula. Mas nós vamos ter uma aula só sobre isso. O Jair está por aqui também, aí ele escreve assim para a gente: realmente nos alegramos com a presença permanente de Cristo no mundo e em nossas vidas. Dessa maneira distinta, né? Nós nos alegramos com Cristo. Felizes aqueles que conseguem acreditar sem ver. É isso mesmo, Jair. Bonita explicação, bonita interpretação, né? Gostei. Parabéns, filho. É isso mesmo. Olha o que vai dizer São Clemente de Alexandria. Que estupendo mistério! Há um único Pai do universo, um único Logos do universo e também um único Espírito Santo, idêntico em todo lugar. Há também uma única Virgem que se tornou mãe e me agrada chamá-la Igreja. Certo? Então a igreja participa do mistério da Santíssima Trindade. Tem alguma pergunta? Não, a tia Lê mandou no WhatsApp. Então, não se deve ler o comentário do folheto? Acho que demorou para chegar lá. É a mesma pergunta que eu ia fazer. Eu peguei o folheto para ver a explicação. Tá, nós vamos conversar sobre o folheto depois, tá? Fica até o final. Tá, isso aí vocês podem dizer, padre, se a igreja é una, então todas as pastorais deveriam ser iguais. Ok? Não. Como assim? Veja, que a unidade da igreja está na pluralidade de dons.
Ok? Qual é o erro nosso? Às vezes eu sou do grupo de oração, aí eu fundo um terço dos homens. Aí o que eu faço? Eu quero tornar o terço dos homens um grupo de oração. Não, meu irmão, o teu grupo de oração, ele tem um dom específico, uma forma específica. O terço dos homens tem uma outra forma de viver. A mesma coisa, eu sou da pastoral da caridade e me torno catequista. Aí eu torno a catequese uma grande obra de caridade. Não, meu irmão, está errado também. A Caritas ou os vicentinos têm uma forma de trabalhar, a catequese tem outra. Por isso que nós devemos encontrar o nosso lugar na igreja. Não dá para a gente ser de 50 movimentos ao mesmo tempo. Nós devemos estar em um lugar onde o Espírito suscite no nosso coração a vivência daquele carisma. Nós devemos encontrar o nosso lugar dentro da igreja e não formar igrejas dentro da igreja. Mas igrejas particulares. Exatamente. E também a gente, fazendo 1 milhão de coisas, a gente fica raso em tudo. Então a gente não consegue mergulhar realmente naquele mistério. E você é vicentino, pesquisa tudo que você puder sobre vicentino, tudo que você imaginar, vai em outros grupos, vai em outras comunidades, vai ver qual é o projeto realmente dos vicentinos para o Brasil, para o mundo, e querer cada vez mais estar imerso naquele mistério. Sim. Conhecer a espiritualidade do seu grupo. Conhecer a espiritualidade do grupo é fundamental, tá? Padre, eu sou da renovação, então seja. Não meia boca, abrace a espiritualidade do seu grupo. Então vejam, a unidade da igreja está na fonte, que é a Trindade, está no fundador, que é Cristo, está na alma, que é o Espírito Santo, mas a unidade gera na igreja diversos carismas. Então há uma pluralidade de dons. Então você pode dizer assim, padre, então eu posso fazer uma missa do apostolado? Primeira sexta-feira do mês, a missa do apostolado da oração. Não. Missa da catequese. Não. A missa é da igreja. Uma missa de cura e libertação. Não. A missa é da igreja. Pode ser animada pelo grupo de oração. Padre, missa da catequese. Não existe. Pode existir missa com a catequese, mas a missa da catequese não existe. A missa do apostolado, não, pode existir a missa em honra ao coração de Jesus, mas a missa de um grupo não existe, porque a missa é da igreja. Então vejam que essa pluralidade de dons está ligado às pastorais, movimentos, ok? Pastorais, movimentos, núcleos, grupos, ok? Aqui o Espírito Santo age de forma múltipla, para que não falte nada na igreja. Vejam como a igreja é perfeita. Tem grupos que a missão é educar, tem grupos que a missão é caridade, tem grupos que a missão é assistência de saúde, tem grupos que a missão é assistência a crianças. Consegue perceber? Então a igreja, na pluralidade de dons, ela é múltipla, ela abarca toda a realidade. Porém, há algumas coisas que há uma unidade indivisível. Quais são esses vínculos? Vai dizer, primeiro, a caridade. A caridade, ajudar o pobre? Não, a caridade vem do latim caritas, que vem da raiz etimológica de cordis, que quer dizer o amor. Ok? Então, o amor da igreja, ele é um só. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se eu não tenho amor, eu não tenho nada. 1 Coríntios 13. Todo mundo fala isso, né? O pessoal que vai casar adora, fala do amor e depois fica se matando. Então, meu povo, a primeira coisa, aonde está o vínculo da unidade? Está no amor. O amor, ele gera o vínculo da unidade, mesmo na pluralidade de dons. Se eu amo a Cristo e estou cheio do Espírito, eu respeito o grupo de oração, ainda que eu não participe. Se eu estou cheio do Espírito, eu respeito os ministros, ainda que eu não seja ministro. Se eu estou cheio do Espírito, eu canto a liturgia, não na liturgia,
Porque se eu canto na liturgia, é a minha banda de rock que está animando. Mas se eu canto a liturgia, eu estou cantando o mistério da missa. E você reconhece o Espírito Santo naquele outro grupo que você não participa, né? Porque tem aquela coisa, o grupo que eu participo, o Espírito Santo está. No que eu não participo, O Espírito Santo não está. Como se eu levasse o Espírito Santo e não fosse, o Espírito Santo não fosse da igreja, fosse meu. E eu carregasse para onde eu fosse. Era isso que eu dizia, e não formar outras igrejas dentro da igreja, porque senão acaba. A minha espiritualidade é melhor que a tua, então só eu tenho a verdade, mas eu não tenho a caridade. Então vocês estão entendendo que falar de unidade não é falar no sentido de uma única realidade, não. A unidade ela está na pluralidade de dons no amor. Então eu reconheço no outro a presença do Espírito. Então isso que as meninas estão falando é uma coisa que nós devemos acentuar muito. Eu já escutei gente falando assim: Padre, eu sou consagrado. Eu sou consagrado. Pode ser a consagração de São Luís de Montfort ou qualquer outra consagração. Padre, eu sou consagrado, mas eu sou catequista também. Mas eu não consigo me dar com a tuca, porque a visão catequética da tuca é uma visão diferente. Aí dá a impressão que porque você é consagrado, você está além daquela que é a coordenadora paroquial. Então eu tenho mais espírito que ela, eu sei mais do que ela. E aí a sua catequese se torna sua. Perde a unidade da paróquia, porque a tuca fala em nome da paróquia. Fala no material da paróquia. Fala na forma de catequese da paróquia. Fala no diretório em nome da paróquia, de 12 comunidades. Então quando eu coloco a minha consagração, o meu grupo de oração acima daquela pastoral que eu estou, então eu estou rompendo com a caridade, com o amor. A segunda coisa que a unidade ela é plena, ela não se modifica, é na fé recebida dos apóstolos. Ontem eu conversava com o Pedro, que é nosso catequista, lá da MENC. E o Pedro dizia assim para mim: Padre, tem uma beata da igreja que falou que teve uma visão de Nossa Senhora, e Nossa Senhora falou para ela que não era a Imaculada Conceição. Falei para ele, eu falei: meu irmão, eu não sei que substância tóxica você usou para fazer essa afirmação, porque eu duvido que a igreja iria beatificar alguém que está contra a fé da igreja. Certo? Não tem como eu dar crédito a um discurso que contraria a fé da igreja, porque a fé da igreja está cheia do Espírito. Conseguem entender? Então vejam, a fé dos apóstolos é a base de tudo na igreja. A fé dos apóstolos. Eu estou na catequese, mas fico ensinando que todas as religiões são boas. Toda religião salva. Não precisa ser católico para ter a salvação. Pode tocar um tamborzinho, pode fazer ali, tomar uns banhos com umas ervas. O importante é ser feliz. A fé dos apóstolos, meu irmão, é o núcleo catequético de ou todas você as encontrar uma pastorais. bandeira, né? Daquela bandeira das 7 cores, sabe? Ah, bandeira do arco-íris. Isso, lá na catequese, como já foi visto em alguns lugares. Já. Catequista que diz: não posso. Adelante. Então, caríssimos filhos, percebam, a fé dos apóstolos, ela é o sinal visível da unidade da igreja. Ministros da palavra, se vocês pregarem a fé dos apóstolos, vocês são católicos. Catequistas, se vocês pregarem a fé dos apóstolos, vocês são católicos. Pregadores de grupo de oração, de intercessão, se vocês pregarem a fé dos apóstolos, vocês são católicos. Tudo que sai da fé dos apóstolos sai da unidade da igreja. Outra coisa que está dentro da fé da igreja é a celebração comum do povo de Deus. Celebração comum. Então existe missa dos vicentinos? Não.
A celebração é do povo de Deus. Existe missa da catequese? Não. Existe, pode a catequese animar, não estou dizendo que não pode, aí é diferente. A catequese animar a liturgia, tudo bem. Mas existir uma missa da catequese não existe. Existir uma missa do apostolado não existe. A celebração ela é comum. A celebração está acima desta pluralidade. A celebração ela é vínculo de unidade. Por isso que a mesma missa que eu rezo aqui no Piauí é a mesma que o Papa celebra no Vaticano. Nós celebramos o mesmo rito, da mesma forma. Sendo em latim, ou em português, ou em espanhol, ou francês, ou grego, ou hebraico, não importa. Nós celebramos o mesmo mistério, as mesmas palavras, o mesmo sentido. Por isso que eu, Rafael, não estou acima do Papa, para dizer, reze comigo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Não, a norma da igreja diz, não é assim, é só o sacerdote que faz. Eu não estou acima da igreja, para poder ditar uma nova norma. Cadê a minha unidade com o corpo da igreja? Um padre que diz, vamos rezar todos juntos pela paz, ele está quebrando a unidade da igreja, porque em nenhum lugar do mundo a igreja reza pela paz. E se tem alguns lugares que o povo está rezando junto com o padre pela paz, é porque o padre é um boca aberta, está destruindo a unidade para com a igreja. E já perdeu a espiritualidade da igreja faz tempo. Já perdeu, não tem nem noção do que está fazendo. É igual agora, a gente teve umas semanas atrás, morreu bastante gente famosa, né? Aí fala assim, aí fala assim, olha, é a missa de fulano. É a missa de fulano, a missa de ciclano. E por isso que tem essa obrigação de falar o nome. Eu já quase morri uma vez, porque eu esqueci o nome. Não, é o pior. Porque parece que você estar ali e celebrar aquele mistério não é importante, né? Tem que ter um nome da pessoa. Se puder gravar ali na parede da igreja, melhor, né? Eu acho que é uma pessoa que todo mundo reza pelo defunto, menos a família do defunto. E o pior é quando você sabe que o defunto é um pecador público, que está fora da comunhão da igreja, e a igreja usa de um símbolo, como por exemplo o Cristo Redentor, que é vocês sabem que o Cristo Redentor é um prédio da igreja, né? Sabem disso, né? O Cristo Redentor pertence à Arquidiocese do Rio de Janeiro, tá? Não é um espaço público, nem da prefeitura, nem nada. É um monumento pertencente à Arquidiocese do Rio. Aí você usa o espaço público para canonizar. Então se perde a noção do que é a missa. A missa se torna um discurso a favor de defunto. Missa não tem que ser discurso a favor de defunto, é discurso de Deus ao seu povo. É celebração, é louvor, é ação de graças, é mistério vivido, celebrado e acreditado pela comunidade de fé. Eu creio, eu acredito e eu vivo o mistério. E eu o celebro. Aí você pega um espaço católico para fazer uma palhaçada. Com gente. Só porque é famoso. A Dona Maria que morreu de Covid ali na rua de baixo não teve missa no Cristo Redentor. A sucessão apostólica, por meio do sacramento da ordem. Outra coisa que é vínculo de unidade é a sucessão apostólica. Se alguém discorda, escreve aí. Tenha medo não. Tá? Que eu vou entrar no celular e eu vou sair aí na tua casa. Ele chega bem pertinho na câmera. A sucessão apostólica, que é o vínculo de unidade. Vamos entender isso. Um padre nunca pode pregar aquilo que a igreja não diz. O pior é quando o padre prega a verdade e é repreendido por um bispo cheio de ideologia. Né? Que absurdo, a que ponto estamos chegando? E às vezes ter bispos burros, que não conhecem a doutrina da igreja. Né? Mas enfim, não posso falar essas coisas, né, André? Adelante. Senão vou ser punido. Vou ser punido pela Andréia primeiro, até o meu bispo assistir e me punir também. Deixa ele de castigo no meio. Quando ele fala. A sucessão apostólica quer dizer que é a eleição dos bispos. Então vejam, todo bispo ele é eleito pela igreja a guardar. A missão do bispo é guardar a fé da igreja, ser o grande detentor da fé da igreja. Tem algum comentário, alguma coisa? Não, só Eridã dizendo que acha que ela vai discordar de você.
Tá certo, Elidan. Eu sei onde você mora, tá? Se você descobrir, é pertinho aqui, eu consegui correndo, porque eu ainda tô com esse corpinho aqui maravilhoso. Eu aguento correr até na São Sarado, Silvestre. né? Tô sarado. A Fábia falou que o comentarista nem deveria existir. Ô, Fábio, deixa ele existir, coitado. Ele não precisaria estar na missa, mas ele poderia Aí existir. o Fernando Lessos lá da MEI falou, poxa, deixa ele se despedir da mãe, pelo menos. Deixa se despedir da mãe, Então, o que eu estava falando? Perdi o vínculo. A sucessão apostólica. Então vamos entender assim. Nos Atos dos Apóstolos, nós encontramos que quando os apóstolos estavam próximos do término da sua vida ou do término da sua missão, eles elegeram sucessores. Qual é o rito de eleição? Primeiro, é a capacidade intelectual, vida de oração e a vida de testemunho dentro da comunidade de fé. O segundo é a graça do Espírito. Eles oram para escolher o candidato. Depois que esse candidato é eleito pelo colégio apostólico, é feito sobre eles a imposição das mãos e uma longa oração de consagração. Os apóstolos saem de cena e os episcopoi, são aqueles que começam a assumir a comunidade de fé. Quem são os bispos hoje na igreja? São os sucessores dos apóstolos. Assim como os apóstolos receberam de Cristo a missão de governar a igreja, de santificar a igreja e de guardar a fé da igreja, os bispos receberam a mesma missão. Os bispos, todos eles sucedem os apóstolos, mas o único bispo que nós sabemos a linhagem, por século, por data, por nome, é o sucessor de Pedro, ok? De Pedro a Francisco foram 266 bispos de Roma, papas da igreja, ok? Foi uma linhagem que se guardou interrupta. Dom João, nosso bispo, é sucessor dos apóstolos? Sim. Recebeu a missão de governar, de santificar, de guardar a fé da igreja, ok? Ele recebeu a oração da igreja. Ele era um padre, como eu, como qualquer outro, foi eleito para ser bispo. Foi eleito através da oração, foi eleito através do testemunho, foi eleito através dos escrutínios da igreja. Foi eleito para ser bispo. Tá? Então vejam, a sucessão apostólica, ela é o sinal, é o vínculo da unidade. A igreja fala pela boca do bispo, por pior que seja. Ali o Espírito fala, é vínculo. Se o bispo não estiver contra a fé de Pedro, ou seja, Que é o caso da Alemanha. É o caso da Alemanha. A Alemanha está enfrentando um problema sério, quase um cisma com a igreja romana. Por quê? Porque os bispos da Alemanha decidiram se reunir num sínodo. O sínodo é a reunião de bispos. E eles decidiram olhar para a igreja da Alemanha. Até aí tudo bem, nós já fizemos isso. Ver o documento de Aparecida é fruto de todo o CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano. Mas a igreja da Alemanha agora está discutindo temas que já são fechados pela igreja, como o casamento de padres, a questão da ordenação de mulheres, a bênção de homossexuais. Não é uma bênção só, eles querem o sacramento do matrimônio a homossexuais. Então vejam, isso quebra o vínculo com a fé de Pedro, que hoje é Francisco. Ok? Culpa de quem? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Uma coisa eu digo, culpa minha não é. Tá? Minha não é. Talvez se o Francisco tivesse sido um pouco de Ratzinger, não teria dado essa confusão. Mas esse papo de, porque quem sou eu para julgar, né? Bom, enfim. Não posso nem falar mal do Papa. Vamos lá, vamos adiante, senão a gente nem... Não, no causa não, Michel. Vocês me deram todo o tema, eu não falo todo o tema agora. Perdeu, Playboy. Mas assim, uma pergunta. Até quando a gente meio que discorda na racionalidade do Papa, isso é um pecado, né? Ir contra o que o Papa diz. Sim. Por mais errado, ou enfim. O Papa é infalível. Conselho Vaticano I, ele vai utilizar um tema que é famoso, que se chama infalibilidade.
infalibilidade papal. O Concílio Vaticano I vai dizer da infalibilidade papal. O que é infalibilidade papal? A infalibilidade papal, para mostrar que eu sei falar. A infalibilidade papal, ela é quando o Papa governa a igreja e não erra, ele é infalível. Você pode dizer para mim, mas padre, se ele errar? Mas a igreja diz que o Papa é infalível quando fala ex cátedra ou quando fala por um concílio. Ok? Ou quando ele fala como Pedro mesmo, no sentido de chefe da igreja. Então, por exemplo, para o Papa declarar um dogma, ele tem que dizer sobre a cátedra de Pedro: a partir de hoje a igreja viverá isso. Esse é o dogma da igreja. Ok? Então, a última vez que um Papa se pronunciou ex cátedra foi quando foi declarado o dogma da Imaculada Conceição. Então, o Papa, da cadeira de Pedro, anunciou ao mundo: a igreja crê nisso. Então, quando o Papa anuncia da sua cadeira, com a sua autoridade de Pedro, uma verdade de fé, ele é infalível. Outro momento que o Papa é infalível, quando ele está presidindo um concílio. O que é o concílio? Reunião de bispos do mundo inteiro. Então, os documentos do Concílio Vaticano II, quem contesta o Concílio Vaticano II pode estar excomungado da igreja. Porque o Concílio Vaticano II, ele entra dentro da fé da igreja. É a autoridade dos nossos bispos, dos nossos sucessores que estão falando ao mundo hoje. Eles são um vínculo de unidade. Se eu rompi com os bispos, eu estou rompendo com a graça do Espírito. Que entende que eles estão inspirados. Isso mesmo. Se a igreja é de Cristo, e Cristo habita na sua igreja pelo Espírito, que agora está plenificado pela ressurreição, é Cristo que fala através do Papa e através do colégio apostólico, que hoje é o colégio episcopal. Isso é Fábia, né? Manifestado, não é? Sim, hoje eu falo. Fala, Fábia. Pode fazer. Deixa eu só terminar esse pedacinho. Segura aí. Então, os apóstolos, os bispos, eles são vínculos de unidade, ok? Se Dom João falou que vai fechar a Vila Piauí, eu vou lá na porta da igreja rezar terço da catedral? Abaixo-assinado? Fazer abaixo-assinado contra o meu bispo? É complicado. Falar com o prefeito? Vou falar, com o prefeito. Nem aqui prefeito. Tá? Eu não posso falar mal do prefeito, né? Senão eu vou preso. Tá. Então, minha gente, e aí? Nós vimos isso na pandemia. Católicos que fizeram abaixo-assinado contra o bispo. Diz: eu estou na igreja, mas eu sou contra o meu bispo. Mas se o teu bispo foi eleito pela igreja, com a imposição das mãos, com a oração do Espírito, e ele é o vínculo de unidade, estamos falando da igreja una, o sinal de unidade está no bispo, meu irmão, segui todos vós, como Cristo seguiu ao Pai, vai dizer São Tertuliano, segui todos vós, como Cristo seguiu ao Pai, como um filho segue o seu bispo. Aonde está Cristo, aí está a igreja. E aonde está a igreja, aí está o seu bispo. Então, o bispo, desde a igreja nascente, é o símbolo da igreja. Ir contra o bispo, como essas coisas que aconteceram. Não, segura aí. Deixa eu só terminar esse tema. Então... Ih, foi tu que virou as páginas aqui? Não. Fala a verdade. Não foi aqui, né? Tu tá mentindo, né? Foi Eu vi ela soprando. Então, foi a brisa santa. Então, aí você pode dizer para mim: mas padre, se os bispos, se tudo isso aqui é o símbolo da unidade, por que existe separação? Por que existem tantas igrejas, se a igreja nasceu católica, nasceu universal? O catecismo vai chamar isso de feridas da separação. E aqui é muito interessante, é muito bonita, que ele vai dizer assim: na realidade, nesta una e única igreja de Deus, já desde os primórdios surgiram algumas cisões que os apóstolos censuravam com vigor como condenáveis.
Dimensões mais amplas nasceram nos séculos posteriores. Comunidades não pequenas separando-se da plena comunhão da Igreja Católica, por vezes não sem culpa de homens e de ambas as partes. As rupturas não ferem a unidade do corpo de Cristo. Distingue-se a heresia, a apostasia e o cisma. Não acontecem sem o pecado dos homens. Olha que bonito. Então vejam, a igreja ela carrega em si algumas feridas. Quais são as feridas? As feridas estão pautadas na humanidade. Quando a humanidade foi soberba, quando a humanidade se encheu de vaidades, a igreja se fragmentou. A Igreja Católica se fragmentou, mas o corpo de Cristo continua pleno por causa da ação do Espírito. E o catecismo vai fazer também um meia-culpa, viu? Acho bonito isso. Porque por vezes a igreja se fragmentou por culpa da própria igreja, por causa de homens fracos na oração, bispos que não governaram a igreja direito, certo? E geraram cismas. Por isso que tem muito padre que diz assim que é doido para ser bispo. Eu acho que um padre ser bispo ele tem que ser muito inteligente. Além de contar com a graça do Espírito, ele tem que ser um homem com uma visão teológica fantástica. Porque a teologia da Igreja Católica ela é tão complexa que o bispo tem que tomar cuidado para não ferir a teologia da igreja. Então, quanto mais burro, pior é como bispo. Por quê? Porque ele não conhecendo o todo da fé, o seu discurso pode gerar conflitos. E gerando conflitos gera ruptura. Certo? Então essas feridas a igreja carrega também, não é a culpa. Nem sempre ocorreu um cisma por culpa dos outros apenas. Aqui o catecismo vai dizer, nesta unidade do corpo de Deus, houveram cismas por causa de muitos da igreja católica também. Tá? Mas porém todos eles estão no mistério de Deus. Não os hereges, tá? Aqui vai deixar bem claro. Nem os cismáticos. Aqueles que fizeram o cisma não estão em comunhão com Deus, porque perderam a essência do Espírito. Mas as outras igrejas que estão no Espírito participam do corpo de Deus. Ok? Depois nós vamos entender que depois do Concílio Vaticano II, a visão de igreja mudou. Presta atenção que isso é importante para você entender um trem aqui. Já tem alguém me xingando? Ainda não? Não, a Diana disse que ia discordar, porque aí você ia lá na casa dela. Nem assim, Diana. Precisa mais, Diana. E fala isso, está confirmado o batismo do Douglas, viu? Ô, glória! A Naira até caiu da cadeira. Depois coloca a data aí para a gente convidar todo mundo da Escola de Maria. O que eu ia dizer, tá? Essa é uma vaga. Então vamos lá. Visão da igreja. Ave Maria. Antes do concílio. Antes de Cristo. Depois do concílio. Põe um V ali. Tá? Concílio, vou colocar aqui. Vaticano II. Concílio. Não, mas esse é um só. Vamos pegar Muito bem. desvincular. O Concílio Vaticano II, ele não foi um concílio dogmático. Ou seja, ele não reformulou a fé da igreja. O último concílio dogmático que nós tivemos foi o Vaticano I, um pouquinho, mas o concílio dogmático mesmo bom foi o Concílio de Trento, lá no século XVI. E, por exemplo, a teologia de Maria que nós temos, a teologia de Eucaristia, tudo isso é do Concílio de Trento. E o Concílio de Trento ele é muito legal, porque ele diz assim, nós acreditamos na transubstanciação. Quem não acredita, anátema sede. Quem não acredita está excomungado. É muito legal o Concílio de Trento. O Concílio Vaticano II ele não foi um concílio dogmático, ele não declarou dogmas. Ele foi um concílio que nós chamamos um concílio pastoral. Eu acredito que é por isso que gerou tantas confusões. Porque o concílio pastoral, ele dá a possibilidade de uma palavra assim que me dá um arrepio. É uma palavra bonita, mas quando mal interpretada, ela gera dúbias. Que é aquilo que nós chamamos de inculturação.
Enculturação. Então tem muito bispo que lê o concílio a partir da cultura dele. Isso é um problema, minha gente. Aí eu já contei a história do caldo de cana e do pão doce lá no Nordeste, que era a cultura do povo. O pão era da época de Jesus, e a uva também, que é a tradição de Jerusalém. Mas aqui no Brasil poderia ser pão doce e caldo de cana, para consagrar como corpo e sangue de Cristo, porque é a nossa cultura. Você vê, então como ele foi um concílio pastoral, não foi dogmático, muitas interpretações geraram conflitos. O que eu quero que vocês entendam, aqui antes do concílio, a igreja era vista como uma sociedade perfeita. A igreja, de novo, era vista como uma sociedade perfeita, hierarquicamente organizada. Ok. Então, no topo dessa estrutura está o vigário de Cristo. Quem é o vigário de Cristo? O Papa. Abaixo do vigário de Cristo está o Corpus Ecclesiae, ou o colégio episcopal. Que se divide entre cardeais e bispos. Ok. Aqui haviam aqueles que eram os titulares. Eu não vou colocar monsenhores, cônegos, etc. Mas tá bom. Nós estávamos acima dos padres, porque nós somos cônegos. Mas tá bom. Depois aqui vem o clero, que era dividido em alto clero. Então o alto clero ocupava os cargos altos dentro das cúrias e o baixo clero, que hoje os cônegos estão aqui. Só não está mais baixo porque não dá. Se pudesse ser um baixo clero, 2 negativos, seríamos nós. E depois aqui estava a vida religiosa, entre aspas. Tá? E por último, os batizados. Ok? Então, antes do Concílio Vaticano II, a igreja era vista desta forma. Tá? Esta era a visão da eclesiologia, a visão da igreja. Eu vou apagar a enculturação, senão vocês vão colocar aqui, isso é um crime. Falar de enculturação nesse estilo aqui. O Concílio Vaticano II, ele transforma a igreja em uma outra realidade. Quem está no centro da igreja é Cristo. Cristo, pelo seu mistério, tornou toda a igreja o quê? Povo de Deus. E vocês venham a falar que isso aqui é teologia da libertação, que vai levar um tapa na boca. Porque isso daqui está escrito no livro O Novo Povo de Deus, do cardeal Ratzinger. Tá? Esse moço aqui, tá? Essa é uma visão dele, teológica dele. Lembrando que o cardeal Ratzinger, ele foi um dos assessores teológicos do concílio, ok? Ele e um outro famoso que se chama, esqueci o nome dele, quando lembrar eu falo. Karl Rahner. Eu não gosto do Rahner não, mas tá bom. O Ratzinger eu gosto, meu amigo de infância. Então, outro dia me perguntaram por que não tem uma foto do Papa Francisco? Vocês são contra o Papa Francisco? Não, minha gente, não tem uma foto do Papa Francisco porque a gente não tem. A gente tem um Bento XVI, então ele está aqui. O dia que o Francisco chegar, alguém manda para nós aí que a gente... quiser dar um presente, falta o crucifixo, eu o Papa Francisco. Aceitamos doações. Mas não vem com aquele crucifixo assim de Aparecida, né? Aquelas coisas muito assim psicodélicas, não. Vamos devagar que o amor é de barro. Sem neon? Sem neon, por favor. Ou LED. A gente quebra. Tá na moda. Então aqui, eu vou virar para cá assim. Então aqui, na visão do Concílio Vaticano II, Cristo instaurou um povo de Deus. E dentre este povo estão todos os batizados. Porque todos os batizados participam do sacerdócio
de Cristo? Falamos semana passada. O que é o sacerdócio de Cristo? O que nos torna o sacerdócio de Cristo um povo de reis, profetas e sacerdotes? Ok? Um povo de reis, profetas e sacerdotes. Dentre o povo de Deus, aí sim está a hierarquia da igreja. Ou seja, o bispo é bispo? É autoridade. Mas o bispo está dentro do povo de Deus. Igual o padre, igual a dona Fia, igual a dona Ana. Mudou ou não mudou a visão de igreja? Mudou. Drasticamente. Ok? Isso gerou um caos. Desculpa. É daí que vem o protagonismo do leigo? É daí que vem o protagonismo do leigo. E só que eu acho interessante, os bispos são uma graça. Eu não posso falar, né? Só não falando. Não vou falar os nomes, mas você vê. Quando os leigos se levantam contra uma campanha da fraternidade, os bispos falam: cadê a autoridade? Cadê o respeito ao bispo? Peraí, não queria uma igreja onde o povo de Deus tivesse voz? Então deixa o povo de Deus falar. Então quer dizer que eu prego uma igreja assim, mas na hora do vamos ver eu quero uma igreja assim? Não, deixa o leigo falar que não está contente com a campanha da fraternidade, que não vai dar doação para a campanha. É direito do leigo. Então o Concílio Vaticano II, ele vê a igreja como um povo de Deus. A igreja não é mais uma sociedade santa, perfeita. Tá? O que é agora a igreja? É o povo de Deus que acerta e erra todos os dias, mas Cristo os constituiu como um povo de rei, profeta e sacerdote. Ok? Aqui eu termino a igreja como santa. Tá? Eu termino a igreja como santa. Por que eu falei desses dois modelos? Alguém lembra? Não, né? Não, ninguém lembra porque eu falei desses modelos? Você tinha falado que mudou a visão de igreja. Tá, mudou a visão de igreja, tá bom. É bom vocês terem a ideia desses modelos. Uma coisa que você já tinha me falado, os documentos do Vaticano II, porque eu achava que tinha um documento do Vaticano II. Isso. E o Rafael falou que não, né? Não, existe assim, um que se chama Compêndio Vaticano II. Compêndio são todos os documentos do Vaticano II. Ah, tá, eu lembrei porque eu falei disso. Tô doido, mas não é tanto. O Compêndio Vaticano II, eles são vários livros. Vejam, a igreja falou de tudo. A igreja no concílio falou sobre a celebração litúrgica dos sacramentos, Eucaristia e os demais sacramentos. No documento Sacrosanto Concilium. Esse documento é sobre a liturgia. Depois ela fala sobre o mistério da igreja em dois documentos. Ela fala do mistério da igreja no documento Lumen Gentium, Gaudium et Spes. Depois ela vai falar sobre o pastor Dado Vobis, que é a missão do bispo no mundo hoje. Vai falar sobre o ecumenismo, e aí vai. Então a igreja são, acho que bem uns 10, 12 documentos do Concílio Vaticano II, cada um relacionado a um tema. Ok? Por que eu falei sobre isso? Porque aqui eu quero falar sobre o ecumenismo. Nessa estrutura existe ecumenismo? Não, é invisível. Tá? Quando a igreja ela se transforma ou transforma a sua imagem nesta realidade, ela começa a falar do ecumenismo. Então aqui o catecismo vai dizer isso, das feridas da igreja. Aqui, sociedade perfeita. Então, se fosse antes do concílio, jamais o catecismo ia falar de ferida de igreja. Então, as feridas da igreja favorecem o quê? Um diálogo ecumênico, porque todos participam do corpo de Deus. Ok? Claro que isso não tira a primazia da igreja. Certo? A igreja, ela é católica. Universal. Vamos para as perguntas deste tema, deste bloco de carnaval. Vamos lá. Quais são as perguntas? Alguém já discordou? Falou alguma
coisa? Não, ninguém discordou. Enquanto eu vou procurando aqui, o que eu ia te perguntar aquela hora, quando você falou do bispo... Eu posso responder sentado? Pode, senta aí. Tá puxando meu nervo asiático. Esses asiáticos não ajudam muito, né? Finge que você está em casa. Quando a gente teve na pandemia aquele caso das pessoas que se levantaram contra o bispo, foram lá rezar, fizeram manifestos, queriam ir no prefeito, elas podem ser excomungadas porque estão indo contra o nosso superior aqui na igreja local. Veja, o bispo ele é o símbolo da unidade. A igreja é una e nos seus pastores ela manifesta a unidade. O bispo poderia sim dar uma excomunhão ao povo se ele quisesse, ele tem autoridade a isso. Quando nós falamos que o bispo ele recebe a fé da igreja e a missão de guardar a fé, nós também falamos que ele recebe toda a autoridade para excommunium, fora da comunidade. Ele tem autoridade para excomungar quem ele quer. É claro que se eu fosse o Dom João, não excomungaria ninguém, como Dom João fez. Por quê? Porque nós vemos que o nosso povo que foi gritar na porta da igreja, eles não sabem o que estão fazendo. Eles veem o bispo como um padre de chapéu, né? Eles acham que eles podem gritar com o bispo igual eles gritam com o pároco deles. São as mesmas pessoas que aplaudem, tipo, missa de famoso. São as mesmas pessoas que querem missa que chora, que desmaia. Então eles ferem a liturgia não apenas... Eles ferem a unidade da igreja não apenas na comunhão com o bispo, mas na liturgia também. Então, eu acho que essas pessoas, elas são mal formadas. Elas não entendem o que é o bispo. Por isso que quando um bispo vem numa igreja, a gente tem que tratá-lo com respeito, porque a igreja é dele, né? A ele foi confiada a igreja. E nós participamos do seu pastoreio. Por isso que eu achava bonito quando Dom Hercílio dizia: um abraço de pai e pastor. Essa é a missão do bispo, ser pai e pastor, né? Então é aquele que governa a igreja com a autoridade de pai e de pastor. Então aquelas pessoas nem merecem ser excomungadas porque nem sabem o que é comunhão, porque já estão ferindo mesmo a comunhão. E uma vez excomungado, aí eu fui excomungada. Eita, Eu não estou sabendo disso não, foi? Pelos fiéis ou pelo bispo? Não, foi pelo meu padre. Tá bom. O padre não tem força para excomungar ninguém. Não tem? Não. Mas Quem ele pode governa, o direito canônico deixa claro, a excomunhão é uma sentença própria do bispo, tá? Ele é o pastor da diocese. Mas vai teria que ter um processo. Tem um processo canônico de excomunhão, com as declarações em português e latim, que é a língua oficial da igreja. Tem um documento, tem uma publicação desse documento, é colocado na igreja em que pertence o fiel e tem que ser colocado no mural. Então o processo de excomunhão é muito interessante. Olha que coisa interessante, o povo fala muito do Bento XVI, que o Bento XVI é muito rígido, que o Bento XVI é meio perturbado, mas o Bento XVI nunca excomungou ninguém. O Francisco já excomungou 4 pessoas, dentre eles um padre brasileiro, Frei Beto, se eu não me engano. Não aquele Beto, não, outro Frei Beto, acho que daqui de Campinas, que era a favor de uns casamentos LGBT, umas coisas aí, umas confusão. Ele fazia uma confusão na diocese. O que o bispo fez? Pediu a Santa Sé e veio a excomunhão dele lá da Santa Sé. Querido Francisco. Ele deixa de ser padre? Deixa de ser padre. Ex-comúnio. Ele está... Deixa de ser batizado, não, ele recebeu os sacramentos, mas ele está impedido de exercê-los, principalmente o da ordem. Quando teve aquela ocasião, até foi um comentário na aula da Escola de Magia, Vou dar um microfone para ele. do padre Quevedo. Fala mais perto da câmera. Isso, bem perto, quem fala mais perto da câmera. Teve aquela ocasião do padre Quevedo, que o pessoal falava que ele foi excomungado. Ele não foi, né? Ele foi... Imagina, o padre Quevedo nunca feriu a fé da igreja. Por mais que a parapsicologia não é uma resposta da igreja oficial. O padre Quevedo, ele fundou aqui no Brasil o Instituto de Parapsicologia. Ele desenvolveu um estudo de parapsicologia, mas a parapsicologia não é a resposta oficial da igreja para alguns fenômenos, tá? É um estudo do padre Quevedo. Mas ele nunca perdeu a comunhão com a igreja, não, pelo contrário. Eu lembro que ele falando de algum tempo que ele ficou sem poder se pronunciar publicamente. Existe as penas canônicas. A excomunhão, ela é o grau mais assim elevado de um processo.
É uma pena de morte, porque tudo que você desliga na terra será desligado no céu. Então, a excomunhão é o caso mais grave. Mas, por exemplo, eu sou teólogo, aí eu escrevo um livro, aí eu publico esse livro, mas o livro tem erros da fé católica. A Congregação para a Doutrina da Fé no Vaticano vai pegar o meu livro, irá fazer todas as correções e vai me obrigar, como teólogo, a corrigir o meu livro. Eu vou explicar uma outra coisa, vamos entender assim. Eu, Rafael, tenho uma formação acadêmica um pouco extensa. Tá bom. Fiz mestrado em teologia. Posso dar aula? Não. Por quê? Porque para dar aula é necessário um documento que se chama missio canônica. O que é a missio canônica? É a autorização da igreja para que eu ensine em nome da igreja. Ok? Então é necessário que o bispo me entregue a missio canônica. Então, por exemplo, para lecionar na PUC, se eu for lecionar uma das matérias importantes, que é direito, que é teologia sistemática, teologia dogmática, então eu preciso ter uma missio canônica, uma autorização da igreja. Então, quando eu assino a missio canônica, eu estou dizendo à igreja que eu irei ensinar a fé da igreja. A unidade, a igreja é una. Se eu escrevi um livro e estou errado, a igreja corrige o meu livro pela Congregação da Doutrina da Fé e me devolve. Eu sou obrigado a corrigir o meu livro. Ou eu posso publicar o meu livro, sendo obrigatório o anexo da Santa Sé com a correção teológica. Quem fez isso? Nosso Boff, Leonardo Boff, né? O cardeal Ratzinger, que na época era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, corrigiu o Leonardo Boff. O Leonardo Boff não se contentou em ser corrigido e ele escreveu um livro que se chama Igreja, Carisma e Poder. Tá? E aí o cardeal Ratzinger foi corrigi-lo novamente, porque haviam absurdos, e ele não quis, não aceitou. Então a igreja retirou a missio canônica dele e o proibiu de lecionar em nome da igreja. Então silenciou ele. Excomungou? Não. A igreja silenciou. Ele não fala mais em nome da igreja. Ok? Isso é um trâmite, eu acho que é mais vergonhoso do que terrível, né? Porque para você, uma pessoa que estudou, ser corrigido e não aceitar a correção, isso é uma boca aberta. Então, o Leonardo Boff, depois ele deixou de ser padre e agora ele é ecologista, que a fé dele na Trindade e a fé numa árvore se tornou a mesma coisa. Então você vê o que ele ensinava, né? Da excomunhão, uma coisa que eu não sabia, tanto depois quero conversar com você a respeito, mas vamos lá, vamos voltar para cá, porque eu achava que o padre também podia excomungar. Não. Porque tem casos de pessoas que eu conheço que deixaram de participar da igreja porque o padre excomungou. Não, o padre não tem autorização para isso. E a pessoa nunca mais voltou. O padre pode expulsar o fiel da igreja dele, isso ele pode. Até com um pedaço de pau, se ele quiser. Não dá Sai correndo ideia. atrás. Não, assim, o excomungar perdeu muito sentido. Às vezes uma bronca, o padre me excomungou, eu não vou mais. Não, o excomungar tem que ter a carta, assinada pelo bispo. Tem que ter ali, tem que ser promulgado, certo? Tem que colocar no mural da igreja, aquele fiel foi excomungado. É que é muito fácil você Junto com a excomungar sentença canônica. E eu sair daqui e ir para outro lugar. Não é assim a excomunhão. E outra, a igreja quase não faz mais excomunhões, é E difícil. aí uma pergunta que eu ia fazer, e a Nilzinha escreveu aqui também. Digamos que fez alguma coisa muito terrível, foi contra a fé, foi excomungado. Mas eu me arrependo de verdade. O que eu faço agora? Eu tenho a chance de voltar? Vocês me aceitam de volta? E aí é tudo. Aí, Nilzinha, você tem que entender assim, que a igreja ela tem um processo jurídico. Então, da mesma forma que foi dado a excomunhão, o fiel pode recorrer. Aí ele recorre a quem? Tem os tribunais de primeira instância, segunda instância, até chegar na rota romana, que é o Vaticano. E a Fábia cita o padre Cícero sobre isso. O padre Cícero foi excomungado. Ele foi excomungado pela igreja, pela autoridade da igreja, e quem revogou a excomunhão dele, ou seja, voltou à comunhão novamente, foi o Papa Francisco. Então ele já está morto há muitos anos,
mas o Papa retirou a excomunhão. E do era Padre isso Cícero. também que ia complementar. Estou lá no processo para retificar essa excomunhão. E aí eu morri. O que acontece? Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Então veja que o mandato de Cristo dado à igreja é um mandato sério. Então a excomunhão não é uma briga de um padre. Por isso que um padre, um bispo ou a igreja em si, tem que tomar cuidado na excomunhão. Porque a excomunhão é a força da igreja, né? Eu escutei um padre que diz, como foi um padre Paulo, acho que hoje deveria ter mais excomunhões, né? Não é isso que ele fala? Deveria ter menos não sei o que e mais excomunhões. Eu acho perigoso a gente afirmar isso. Já ouvi muito católico falando isso. Porque a excomunhão, ela é o grau máximo de pena que você pode dar a uma pessoa, porque você está tirando o céu dela. Então a igreja tem uma autoridade que foi entregue por Cristo. Então veja, a questão do Padre Cícero, foi dada a excomunhão? Foi. Para onde ele estava? Nós não sabemos. Junto da misericórdia de Deus. Agora a igreja voltou atrás. Mas aonde ele estava? A gente não sabe aonde ele está agora, eu não sei. Tá? Então é complicado. Para descontrair, a tia Lê mandou aqui no WhatsApp que o sonho do Padre Rafael deve ser correr atrás do povo com um pedaço de pau. Eu estou quase realizando, viu? O cajado. Muito bem. E a gente tem muito comentário ao longo da... Vai fazendo os comentários aí. Isso, a gente tem bastante comentário. O Alexandro está acompanhando com a gente. Aí quando o padre falava lá dos dons, que a gente abraça muitas pastorais, muitas coisas, acaba não fazendo nenhum nem o outro, né? A dedicação não é nem de um lado nem do outro. Aí o Francisco... Ale, um abraço, viu, meu irmão? O Francisco, Que Deus você te conhece? ilumine. Conheço. Cadê o Tanto Francisco? O Papa? Não. Que Deus te elimine. Ai, O da gente, Andréia? cadê o Sobrinho da Andréia? Gente, perdi o Francisco aqui, calma. O José Arthur também está acompanhando com a gente. Os Não, meninos... Francisco Vieira, não? Isso, os meninos de Curitiba. Eu conheço um tal de Francisco Vieira, vulgo Danilo. Que é igualzinho o nome. Ele diz assim, abraçar tudo na comunidade vira uma bagunça e ao invés de evangelizar, os irmãos acabam virando peão. Isso é verdade, Danilo. Concordo. Aí a Francisco Joana... Vieira. A Joana, lá do Bela Vista, fala, e fazer o quê quando não tem quem faça? Aí você acaba fazendo todas as pastorais porque a messa... Joana, isso é um discurso estranho. Por que eu vou dizer um discurso estranho? Porque assim, de quem é a igreja? A igreja é de Cristo. E nós nos preocupamos muito em arranjar operários. Então eu fico pensando, meu Deus, quem eu vou escolher? Quem vai ser ministro? Quem eu vou chamar para ser ministro? Meu irmão, a primeira coisa que você tem que fazer, se está faltando alguém, é ir aos pés do sacrário e pedir para o dono da igreja que envie operários. Okay? Porque a igreja é dele. Então, tem muita gente que fica com esse discurso, porque olha, é difícil, e vai abraçando um, abraçando o outro. Eu vou dar um exemplo. Tem uma pessoa, aqui na matriz, não posso falar aqui na comunidade, né? Numa matriz qualquer. Isso, numa matriz qualquer. Tem uma pessoa que diz assim: Padre, eu leio desde a época das Santas Missões Populares. Sei que era Santa Ceia. E assim, os padres sempre falaram que eu leio muito bem. Porque eu fui conversar com ela sobre a dificuldade de subir e descer a escada do presbitério. Os padres falaram que eu sempre eu li, os padres sempre falaram que eu sempre li muito bem. Eu falei assim, olha filha, primeiro, você não lê, você proclama. Segundo, você proclama bem porque é Deus que fala por você, não é mérito seu. Deus se usa do que Ele tem para falar à comunidade de fé. E terceiro, você está chegando aos 90 anos e não consegue mais subir o degrau. Quando que você vai largar esse microfone? E dar para quem é jovem e quer ajudar? Então não tem ninguém para ler, ou ela se auto-intitulou onipotente, onipresente, onisciente, etc. Então, Jô, é um problema. Jô, isso é um problema, porque assim, ao mesmo tempo que faltam pessoas, tem muita gente que está à frente que não vai largar o osso nunca. Está ali morrendo, certo? Está com ponto safena, está com marca-passo. Fazendo o eletro da semana certo? passada.
Então eu acho complicado falar isso, tá? Eu tenho conversado bastante com o Padre Rafael sobre isso também. Até onde vai? Como que a gente percebe se é preciso você fazer aquilo ou você faz, tirando o lugar de uma outra pessoa, entre aspas, que poderia fazer aquilo melhor do que você? E é um pensamento que você vai ter que ter, você e Deus. A resposta está aqui, entre você e Deus. Tem coisas assim, vamos supor, eu canto muito mal, então eu tenho que saber que eu canto mal e que eu não vou pegar o microfone para cantar e matar o povo do coração. Não tem quem faça, André. Ela canta mal, mas desenha bem, né, gente? E não desenho bem também, não. Mas aí, você tem que saber, você tem que ter um desconfiômetro. Ou eu estudo, canto e me aprimoro, tenho essa possibilidade também, mas eu vou ter que abrir mão de alguma outra coisa, né? Para mim poder me dedicar ao canto. Aí lá quando falava dos diferentes pastorais, eu tenho a missa do apostolado, a missa dos consagrados, a missa do grupo de oração, a Fábia colocava, mas os sacerdotes não celebram missas particulares? Sim, mas a missa particular, ela é da igreja. Ela é particular porque às vezes ela é privada de fiéis. Então, por exemplo, Fábia, isso é interessante. O Código de Direito Canônico, ele não obriga o padre a celebrar a missa todos os dias. Quem fala isso é mentiroso. O Código de Direito Canônico, ele recomenda que os sacerdotes celebrem missa todos os dias. Diferente dos salmos, a liturgia das horas, o padre é obrigado a recitar todos os dias. Obrigado. Mas a missa é recomendada que o sacerdote celebre todos os dias. O que é uma missa particular? É uma missa rezada ou no oratório, ou uma missa celebrada numa capela de um seminário, ou uma missa celebrada até mesmo no espaço reservado. Então, quando fala assim, o padre rezou uma missa particular, ele rezou a missa da igreja, mas sem a presença de fiéis. Mas mesmo não estando com os fiéis, ele está em comunhão com toda a igreja, porque ele celebrou o rito da igreja, pela igreja e para a igreja. E se eu tenho uma fazenda e vou celebrar, o padre celebra na minha fazenda? Tudo bem, o padre celebra na minha fazenda, mas o padre está celebrando o quê? Se o padre for na sua fazenda celebrar a liturgia da igreja, ele está rezando a missa da igreja. Então, aqueles fiéis que estão na sua fazenda, eles não deixaram de ser católicos. Então, o padre está rezando para uma parcela do povo de Deus. E aquela parcela representa todo o corpo. Ok? A Diana pergunta o que é missa votiva. Aquela que volta? Diana, não, essa semana... Diana, eu vou contar, me desculpa. A Diana falou assim, que o padrinho dela estava incubado. Aí eu não aguentei. Eu falei, meu Deus do céu, ele está na incubadora. O que será? Será que vai nascer um pintinho? Será que vai dar certo? Aí eu falei, Diana, é entubado, não é incubado. Tá bom. Hoje é a mesma coisa. Diana, não é missa votiva, é missa votiva. Votis vem de intenção. O padre ele pode rezar uma missa votiva na intenção de um santo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. São Judas Tadeu, é dia 28 de outubro, se eu não me engano, é isso, né? 28 de outubro é a festa de São Judas. Mas o padre pode, todo dia 28, se não cair dentro de uma festa ou solenidade, ou no domingo, o padre pode celebrar uma missa própria de São Judas, uma missa votiva, ok? É a missa da igreja, mas ela é específica da devoção daquele santo. É muito comum em igrejas matriz, né? Principalmente a matriz, ter missas votivas, dedicadas ao seu padroeiro ao longo do ano litúrgico. Mas lembrando que a missa votiva não fere o calendário da igreja. Então, por exemplo, a minha missa votiva caiu na Sexta-feira Santa. O padre é obrigado a celebrar a Sexta-feira Santa. Agora caiu no tempo comum tudo bem, ok? Caiu no tempo da Páscoa, o padre é obrigado a celebrar a Páscoa, que são as festas fortes. No tempo pascal, é obrigado a celebrar o tempo pascal. Na quaresma, é obrigado a celebrar a quaresma.
Aí a Diana coloca que o batizado do Douglas é dia 19 de junho às 16 horas. Está todo mundo convidado. E aí tem o Leandro Santana, ele é lá da paróquia do Portal do Oeste, ele manda um abraço e diz que está com saudade das formações. É a primeira vez dele aqui com a gente já deu um bem-vindo para ele. Ô, meu irmão, seja bem-vindo. Juízo, meu irmão, juízo. Ele falou que vai assistir as aulas anteriores e agora virou um internauta. Seja bem-vindo. Cadê? Que mais? Calma aí, que o pessoal foi escrevendo. Muito bem. Vamos lá, que eu ainda tenho mais 3 notas. Não tem, não. Aí o Francisco Vieira fala assim: falta convidar o povo também. Às vezes tem gente que quer ajudar, mas tem vergonha de se manifestar. Eu estou na comunidade. Eu estou na comunidade porque ele recebeu um convite e se colocou à disposição. O Danilo sempre doce. Danilo é compositor, né? Canta uma música. Aí o Ramon diz: a missa é para anunciar o mistério de Cristo. Então a missa não pode ser celebrada para qualquer um, mas os fiéis é chamado a participar, animar e viver o mistério de Cristo? Não, a missa... Ah, tá, entendi. Para qualquer um que você diz que não seja batizado. Qualquer um, por exemplo, eu vou ali na praça e começo a rezar a missa ali para qualquer pessoa que está ali. A missa, ela é a expressão da unidade da igreja. Então os fiéis, eles... Vamos lá, aquela noção de liturgia que eu dei. Mayra, vira aqui. Quando nós celebramos a missa, celebrando, vivendo, credendo. Muito bem. As 3 artes. A missa é para os fiéis católicos. Por quê? Ars credendi, a arte de crer, aquilo que eu creio, se torna ars celebrandi, a arte de celebrar. Então, aquilo que eu creio, eu celebro, e aquilo que eu celebro, eu vivo, vivendo, ok? Então, esta arte é o que conduz todo o sentido litúrgico da igreja. Aquilo que a igreja crê, a igreja celebra e a igreja vive no cotidiano. Eu acho que ele está falando no sentido de fazer o particular, como a gente falou, né? Não, as a missa missas... de 7º dia de fulano, não é de fulano, é da igreja, né? Muito bem, a missa não é do fulano, é da igreja. É isso mesmo, Ramon, o sentido é esse. Mas isso não me impede de rezar uma missa na intenção do defunto. Por mais que eu não goste. Eu, Rafael, eu não gosto de celebrar a missa de 7º dia de pessoa que não é da igreja. Já deu para ver, até a homilia muda. Por quê? Porque eu me sinto mal. Eu me sinto como um ator de um teatro. Porque a pessoa nunca teve tempo de vir à igreja. Por que agora vem? Então não venha. Já que assumiu uma vida sem Deus, assuma até o fim. Né? A vida é feita de escolhas. Eu escolhi seguir a Deus, por isso eu estou aqui. Então a pessoa nunca vem. Por que vai rezar 7º dia? É igual, por exemplo, ontem, nonamente, rezaram pelo Bruno Covas. Me deu vontade de perguntar: tem algum parente aqui do Bruno Covas? Levanta a mão, porque assim... Você vê a ideia do povo: eu vou rezar a missa por ele. Cara, teve um ato ecumênico. Qual era a fé do Bruno Covas? É a nossa fé católica? Sabe? É complicado. É diferente você rezar o sufrágio de uma pessoa que era da comunidade. Por exemplo, eu celebrei aqui da Ana Bojic. Eu, no final da missa, eu falei dela por quê? Porque era uma pessoa nossa, da nossa comunidade, da nossa família. E claro, não endeusei a Ana, pelo contrário, brinquei. Mas foi bom celebrar com a família, foi confortante para a família e para nós. É muito diferente, né? Não tem comparação, né? Porque quando a pessoa não é da comunidade, ela faz questão de... Não, o nome, não esquece. Falou quantas vezes? Falou errado. Eu já vi gente contar. Você viu que falou 3 vezes o nome? É porque a pessoa era muito importante. Importante é aquele que está ali, da comunidade todo dia, que está aqui na igreja, que faz parte dos nossos movimentos. Essa é a pessoa importante para nós. Era amigo do padre. E você sabe, Ramon, uma coisa interessante. O Código de Direito Canônico diz que o sufrágio da igreja é para os católicos. Então, um padre pode se negar a celebrar uma missa de 7º dia, se ele quiser. Está no direito canônico.
Tá? Então, se por exemplo, chega e fala assim, olha, vamos rezar o 7º dia do Ramon. Mas o Ramon, ele era macumbeiro, confesso. Macumbeirão. A mãe dele era mãe de santo, o pai dele era o Chico Xavier. Tu sabe da história do Chico Xavier, tu entendeu. Então, o padre pode simplesmente falar, não, eu não vou, eu não quero, não vai rezar. Tá? Padre, nessa linha... O Ramon. Não, Ramon, não recusei ainda não, mas estou cheio de vontade de recusar. Bem perto da câmera. Às vezes o irmão da nossa comunidade tem um parente que faleceu lá no Nordeste, no interior, e ele quer celebrar o 7º dia. E a gente, nesse contexto, acaba passando a impressão que eu não vou celebrar porque ele não era daqui, mas é diferente, né? Sim, é diferente, porque o irmão da nossa comunidade que celebra o 7º dia é também um filho da nossa comunidade. Como que eu posso dizer? A Naira vai rezar o 7º dia de um primo dela que está lá em Vacaria, por exemplo. Rancharia. Vacaria é mais para o sul, né? Tá, em Rancharia, enfim. Ela pode rezar, porque ela é filha da comunidade nossa. Consegue entender? Uma coisa é você colocar as suas intenções sendo membro daquele povo de Deus. Outra coisa é ela saber que o primo dela não era católico, não aceitava a fé católica, odiava a fé da igreja, e agora é diferente ela vir rezar, sabendo que ele não acreditava naquilo e não queria aquilo. Então, nessa linha a gente sabe que o falecido não era católico, não acreditava, mas eu quero rezar pela salvação dele. Eu posso oferecer essa missa de 7º dia? Você tem a obrigação de rezar, ok? A oração pelos defuntos é uma indulgência para você. Não esqueça disso. Por mais que você ofereça a indulgência ao defunto, ele vai receber a indulgência, mas é também uma indulgência para você. As obras de misericórdia nos ensinam isso. Enterrar os defuntos. Enterrar o defunto não é jogar terra lá na cara dele, não. Enterrar o defunto é oferecer o sufrágio pela alma dele. Então você tem por obrigação rezar pela alma dele. Mas não precisa colocar nome para pegar 7 velas e ir lá na frente. Você pode oferecer a missa ali da onde você está. Tá? Mas a gente está fugindo do tema. O tema é santidade. Unidade. A Ana Cristina Tavares, ela fala assim, quando o senhor fala, não comungue se você somente vem à missa do 7º dia. 90% que está ali continua sentado, ninguém levanta. Olha, Ana, você não tem ideia como é frustrante para nós ter que dar a comunhão para quem não participa da igreja. A comunhão não é um dom meu, é um dom que Cristo ofertou à igreja. Mas é muito triste você saber que nós estamos reunidos ali e a Eucaristia é o ápice da nossa fé, junto com a palavra proclamada. É muito triste você entregar pérolas aos porcos, que não entendem o que é aquilo, né? Então, por isso que eu tomei essa decisão. Muitos não gostam, acham ruim que eu falo essas coisas. Está espantando o povo. Que eu estou espantando o povo. E esse papo que está espantando o povo é mentira, porque o povo não vai vir do mesmo jeito. Então está na hora da gente tomar vergonha na cara e falar que aquilo ali é sagrado. É muito difícil, minha irmã, você não tem ideia. Mais difícil é pregar para esse povo. Ai, como é difícil. É um povo que não quer ouvir pregação. Eles querem ouvir que Deus ama e que eles estão certos. Deixa eu ver, acho que sobre o tema a gente não tem mais. A Josilene Gomes pergunta, quem pode receber a comunhão? Quem pode receber a comunhão é quem está em comunhão com a igreja. Simples assim. Porque se a igreja é o corpo de Cristo e o Espírito do ressuscitado plenifica o corpo de Cristo, então, recebendo a Eucaristia, você está imerso no corpo. Então, de novo, Cristo enviou o teu Espírito e Cristo habita neste corpo. Todo aquele que tem uma vida em Cristo já participa todos os dias da comunhão de vida. E na mesa eucarística participa da comunhão eucarística. Para a gente finalizar, que senão o Danilo vai cortar o sinal da nossa internet, que é 10 horas da noite. Sério? Sério? A Nilza Oliveira, ela coloca assim. Beata. A Beata. Parabéns à equipe da PASCOM pelo dia de ontem, que foi dia da comunicação. Ao Padre Rafael, André e a Michele, obrigado por cada segunda-feira de levar muito aprendizado da igreja, da palavra de Deus para o povo. Aí a outra Nilza, a mãe da Julinha, que está dodói, cadê?
também dar parabéns para a equipe da Pascom por ontem, que é merecedores de todos os elogios. E ao Padre Rafael, muitíssimo obrigada. Até imaginei ela falando. Pela oportunidade de todo o aprendizado. Forte abraço a todos. Ok. Que pena que não deu para falar da santidade da igreja. Na próxima semana nós iremos falar que a igreja, além de ser santa, ela gera santos. Olha que bonito, né? A igreja, ela é a grande máquina de santidade do mundo. Se você em casa já quiser adiantar para trazer perguntas a respeito da santidade, da Igreja Santa, é lá no 823 do Catecismo da Igreja Católica. Daí para frente, dá uma lida, anota ali no cantinho o que você não entendeu. Ai, tá ruim. E traz as perguntas para a gente poder falar a respeito do tema. Não me trola, não. Para a gente poder falar a respeito do tema. Dá uma estudadinha aí antes. Então vamos dar a bênção final, né? Sim, voltamos segunda-feira no mesmo horário. Mais uma? De quem? Juliana Sene. Ela pergunta assim: boa noite, eu posso oferecer a missa para uma pessoa, deve ser que já morreu há 20 anos? Sim, Juliana, né? Isso. Juliana, minha santa, oferecer a missa ela é importante sempre, por causa desses dois motivos que eu falei. Primeiro, se o fiel estiver precisando dessa missa, lá no purgatório, ele vai alcançar a sua oração, ok? Então a sua oração aqui na terra chega até ele em forma de sufrágio, em forma de me ajuda a lembrar a palavra, esqueci. Indulgência, ok? E também é bom para você, porque você oferecendo missa na intenção dos outros, você também diminui as suas penas na hora da morte, ok? Então, quanto mais você orar pelos outros, orar por você, tiver uma vida de oração, mais você receberá indulgências na sua vida. Mas não é só colocar o nome, né? Isso que eu ia falar, o oferecer a missa é chegar 5 minutos antes de começar e colocar o nome no caderno? Não, não é só isso, né? Durante a missa, quando o padre fala, recorda o defunto, tal, então você tem que recordar o teu falecido e rezar durante a missa por ele, tá? Depois a gente vai trabalhar a falando sobre liturgia, vocês vão missa. entender. Vai ficar mais claro. E o Danilo, ele não vai cortar a nossa internet, mas ele pediu para falar do canal do YouTube, que todas as aulas, tem bastante gente nova aqui hoje. As aulas anteriores do catecismo, a gente já está quase na metade, tá tudo lá no canal do YouTube. O Danilo colocou o endereço aí, é só clicar lá e se inscreva no canal. O Danilo tá muito blogueiro, né? Se inscrevam, Isso. deixa seu like. Dá o seu joinha. Ele tá com o símbolo do São Paulo na foto de perfil. O Danilo está de luto pelo Bruno Covas, eu vi. Muito bonito, Danilo. Parabéns, meu irmão. Sei que você amava o Bruno Covas de coração. Dá a benção. Eu confesso que eu fiquei esperando 3 dias de luto, assim, no estado. Tá bom. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu povo, que nos acompanhou. Deus abençoe. E aí, dos comentários, a Fábia canta. Fábia, canta aí da sua casa para a gente terminar.